No vídeo de hoje, uma nova subclasse, uma escola de magia para o mago, o Necromante 2.0. Se você jogou de mago, você sabe que tem o subclasse para você escolher a partir do level 2. E a subclasse, a escola de magia, ela muda muito como você joga com o seu personagem. Existe a escola de necromancia, que é sim forte, ela é poderosa, tem como você fazer um punhado de esqueleto, um punhado de zumbi, mas é isso. Você só faz zumbi, só faz esqueleto. Eu não gosto dessa subclasse, apesar dela ser forte, porque você tem que controlar um monte de minion, você meio que não tem personalidade, você não aproveita, sei lá, um urso coruja que apareceu, o esqueleto de um ogro que lutou contra você, não tem sabor, não tem tempero. E você também pediu, você também acha isso. Olha só, Emery Righetti, a Sol Andrade, o Lucas Danto, o Teuran Anthony, todos eles pediram pra gente arrumar um necromante que presta. E hoje vai chegar essa classe aqui pra você. Então, pra mim, qual que é o maior problema do necromante? Ele utiliza de slots de magia para poder criar os seus undeads. E eles tiveram que fazer de uma maneira para você não ter um exército de undead muito forte, porque senão você acaba com o jogo sozinho, e ao mesmo tempo eles não conseguiram fazer com que você tenha tempero nas suas magias, você não consegue personalizar, você não se sente realmente um Senhor dos Mortos, de alguma forma que seja efetivo em combate e que não seja chato de jogar. Se você escolhe um necromante, a mesa inteira chora, porque você vai fazer 15 turnos na sua vez e ninguém vai jogar direito. O mestre, ou ele vai achar um saco jogar com você, vai ser um péssimo personagem na mesa, ou ele vai matar todos os seus minions o tempo todo. Toda hora vai chegar um negócio, explodir lá os seus minions, vai explodir seus esqueletos, seu zumbi, não vai sobrar nada deles, só pra facilitar o jogo, porque é um saco. Então, você nunca consegue aproveitar realmente dessa classe. O que a gente quis trazer aqui? Uma classe nova, uma subclasse nova, feita 100% por nós, e que tem algumas ideias que podem gerar um nível de conforto melhor na mesa. Você tem ao mesmo tempo uma classe com poder significativo, mas que é boa de jogar. E se você curte esse tipo de coisa, se você quer que a gente continue criando, dá o seu like. Afinal de contas, não é fácil criar um conteúdo como esse. Então, já se inscreve para você não perder nada desse canal. A forma da gente conseguir contornar o problema do necromante veio justamente do vídeo aqui em cima, que são regras mais difíceis para o D&D, que é tratar os inimigos como uma horda. E é assim que nós vamos tratar também os nossos minions dessa subclasse. Então no level 2 você começa escolhendo a subclasse e o primeiro poder que você ganha é a manipulação da vida. O que é isso? Ela funciona como se fosse o Lay on Hands ou o curar pelas mãos do paladino. Só que ao invés de curar, o que você faz é transferir vida entre duas ou mais pessoas que sejam voluntárias para isso. Então a partir desse level você pode transferir uma quantidade de vida igual a 5 vezes o seu level. Então se você for level 2, por exemplo, você pode transferir 10 pontos de vida. Tirar de você, por exemplo, e colocar em outra pessoa, ou tirar de outra pessoa e colocar em você, desde que essas pessoas sejam voluntárias. Inclusive você pode fazer isso entre várias pessoas. Então você toca o bárbaro ao mesmo tempo que você toca o clérigo do seu time e você transfere pontos de vida do mago, do bárbaro pro mago ou pro clérigo, por exemplo, até esse limite de 5 vezes o seu level. Então vai ser no mínimo 10, no máximo 100 pontos de vida que você pode fazer isso. Se a pessoa, do meio do negócio, fala assim, ao invés de transferir 10, eu vou transferir 50, você mudou de ideia, o cara vai sugar mais vida do que o cara estava querendo, ele pode a qualquer momento cancelar. Então se ele se torna não colaborativo, sua magia automaticamente falha e essa habilidade não funciona. Isso gasta uma ação. Ainda no segundo level você já ganha o domínio dos mortos. Então lá no necromante do normal do 5.0, você só começa a criar minions mesmo no level 5, que é quando você tem ali acesso à magia Animate Dead. Tá? Antes disso você não faz nada. Aqui não, no level 2 você já começa a ter sua pequena horda de mortos-vivos para te ajudar. E a grande questão é o seguinte, os mortos-vivos vão se somar em um conceito chamado de horda. Como é que funciona o horde? É um grupo de criaturas unidas. Então ao invés de você ter 10 criaturas e tratá-la como 10 criaturas diferentes, jogar 10 dados diferentes, você vai tratar todas elas como uma criatura só. A partir da primeira criatura, elas ganham mais um no ataque e no dano. É simples assim.
tá? Elas são consideradas uma criatura única com os seus pontos de vida somados. E os seus mortos-vivos não podem ser curados de nenhuma maneira. Tá, então esses são os conceitos até aqui. O visual, você que vai definir. Você vai usar a sua criatividade da forma mais massa que você imaginar. Eu já vou falar qual que é o poder que você ganha level 2, mas só tô te falando as regras aqui. Olha só, vamos supor que você tem 4 esqueletos. Você pode fazer com que eles, à medida que você levanta eles se tornam um esqueleto maior, um esqueleto grande. Ou você pode fazer com que eles sejam 4 esqueletos diferentes mesmo. Tá? Então você pode manipular como que vai ser o visual disso. Mas o efeito final na batalha é um só. Vai ser o atributo de uma criatura básica e cada outra criatura que tiver vai somar mais 1 no ataque e mais 1 no dano dessa criatura base. Então, para poder dar um exemplo, que é o exemplo que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, vamos supor que você tem 4 esqueletos. Normalmente um esqueleto ataca com mais 4 e ele dá de dano 1d6 mais 2, está lá no livro dos monstros, certo? Se você tem 4 esqueletos, então você vai ter, ao invés de mais 4, vai ter mais 4, mais 1 para cada um acima do primeiro, então mais 3. Então, um total de mais 7 para atacar. E na hora de dar dano, ao invés de dar 1d6 mais 2, ele vai dar 1d6 mais 5. É isso. É simples assim. Cada esqueleto tem 13 pontos de vida, então sua horda tem 52 pontos de vida. Cada vez que ele toma dano, vai reduzindo da criatura mais fraca. Se ela morrer, você tira o bônus que ela está dando naquela horda. Se você parar para pensar, isso fica mais fraco, inclusive, do que se você atacar com várias criaturas. É mais fácil eu acertar jogando 6 vezes o dado do que acertar com um bônus mais 6. Então a sua chance de acertar é maior. Fazer isso não torna os minions mais desbalanceados, torna você mais balanceado com o jogo, como se você tivesse um companheiro animal, como se você tivesse a criatura que você consegue se transformar, se você estivesse summonando um animal. Então isso torna muito mais coerente com o restante do jogo. Agora, o que acontece se sua horda tomar um dano de área? Ela é muito mais vulnerável a isso, e ela vai tomar o dano multiplicado pelas criaturas que você tem. Então vamos supor que você tem 4 esqueletos, você toma uma bola de fogo e a bola de fogo dá 10 de dano. Você joga o teste de resistência normalmente, como se fosse uma criatura só. Mesmo você passando, você tomou 10 de dano, que é metade do dano de uma bola de fogo. Por exemplo, você vai multiplicar esses 10 de dano para cada criatura na horda. Então no total a sua horda vai tomar 40 de dano. Então óbvio que vai ser uma horda mais susceptível a danos de área. Isso sempre acontece. Se você tivesse vários esqueletos, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Mas ao invés de você jogar 4 vezes o dado, você só joga uma vez para sua horda. Então o poder que você ganha level 2, ele é o domínio dos mortos. O que é isso? Você pode gastar 1 minuto por criatura que você queira levantar e se transformar num minion para você comandar. A criatura vai manter os seus atributos originais, só que vai ser imune a veneno, né, e vai perder o seu multi-ataque se ele tiver multi-ataque. Então você pode fazer isso com qualquer outra criatura, né? Desde que você consiga ter no máximo a metade do seu level de CR. Escalia do futuro aqui só para te explicar uma parte da regra que eu deixei de fora quando eu estava gravando o vídeo. É o seguinte, quando você transforma uma criatura, por exemplo, um humanoide, um humano que é bárbaro, level 3, ele perde essas características no momento que você transforma ele em morto-vivo. Você transforma sempre num monstro do livro dos monstros. Fica assim, fica claro assim. Ah, se o cara é orc, beleza, pode usar o orc lá do livro dos monstros. Mas se ele tem, sei lá, 3 níveis de bardo, ele não vai ficar tocando musiquinha esqueleto lá pra você. Vai virar um esqueleto normal, vai virar um zumbi normal, tá? A única coisinha que faltava explicar. Bora lá para continuar pro vídeo. Tá, então vamos supor um urso coruja. O urso coruja, deixa eu olhar aqui. Então o urso coruja é level 3, por exemplo. Se você for level 2, não tem como se levantar a carcaça de um urso coruja para te servir. Mas se você for level 6, que ele vai ser metade do seu level, o CR dele, o nível de desafio dele é metade do seu level, você pode levantar um urso coruja. Olha o tanto que isso é massa. Você acabou de derrotar um urso coruja, você bota a mão nele, ele levanta para lutar sobre os seus domínios. Isso é muito mais legal do que ter 10 esqueletos. Você aproveita das coisas que aconteceram realmente na batalha. Ele vai ter os mesmos atributos do urso coruja, vai ser imune a veneno, a dano de veneno, a ficar envenenado e não vai ter o multi-ataque. Basicamente é isso, tá? Então, quantidade máxima de criaturas você pode ter, metade do seu level. Então, você pode ter, por exemplo, se você for level 2, você pode ter até CR1 de criaturas. Uma criatura CR1 ou 4 de 1/4, como, por exemplo, 4 esqueletos de pessoas normais, que vão levantar com os atributos básicos de esqueleto. Um Necromante 2.0, nós temos que inventar um nome mais massa para esse Necromante. O Necromante 2.0, ele pode usar essa habilidade de domínio dos mortos uma quantidade de vezes igual o seu modificador de inteligência mais o seu level por dia em criaturas.
Tá? Então vamos supor, se você é level 2, você tem um modificador de inteligência mais 4, que é o inteligência 18, você poderia usar em 6 criaturas por dia. Se as criaturas forem destruídas, não tem como você levantar outras, você já acabou o seu limite por dias. Mas as criaturas levantadas, elas te servem eternamente até elas serem destruídas. Elas não podem ser curadas, mas até elas serem destruídas, elas vão seguir as suas ordens. Você pode comandar elas mentalmente, telepaticamente, em até 60 feet, ou seja, 18 metros de você, sem gastar nenhuma ação. Até 120 feet, você precisa estar se concentrando para você dar uma ordem telepática, e isso gasta uma ação bônus. Se essa criatura se afastar a mais de 120 feet de você, ou seja, 36 metros, ela vai ficar parada, sem fazer nada, ou cumprir a última ordem que você deu a ela da melhor forma possível, e vai perder 1 ponto de vida por hora, com a magia que fazia ela permanecer íntegra, vai se desfazendo, ela perde 1 ponto de vida por hora até ela desaparecer completamente. Vamos supor que você acabou de usar as vezes que você pode usar por dia. Você ainda pode usar a magia Animate Dead para poder colocar esqueletos na sua ordem, mas aí você vai gastar slots de magia normalmente. Você adotando essa classe, cada vez que a pessoa usa Animate Dead, por exemplo, outra forma, outra magia que faça surgirem mortos-vivos, você só está adicionando mortos-vivos à sua horda. Tá? Você está criando mortos-vivos para a sua horda, ainda conta o seu limite máximo de mortos-vivos nessa sensação. Só que ao invés de usar a sua habilidade Domínio dos Mortos, você está usando um slot de magia para poder adquirir mais minions. No level 6, a sua horda fica ainda mais poderosa e você ganha essas duas habilidades. Primeiro, se a sua horda for atacada ou for alvo de uma magia, você pode usar a sua reação para conjurar uma magia que o tempo seja de reação, obviamente, usando como alvo a sua horda, como se fosse você mesmo. Por exemplo, a magia Shield. Então alguém vai acertar a horda e você usa a magia Shield, só que ao invés de você pode usar na sua horda, desde que ela esteja a até 18 metros de você. Ou, por exemplo, Absorb Magic, né, que é absorver magia. Também, ela tá recebendo uma bola de fogo, você usa absorver magia para ela ter resistência, e assim por diante. Isso acontece a partir do level 6. Além disso, você pode também utilizar na horda magias que geralmente só funcionam para efeito pessoal, como por exemplo, vida falsa, você pode utilizar na sua horda. Nesse caso de pontos de vida temporária, é como se fosse uma defesa que está em cima da sua horda. Só depois desses pontos de vida temporários forem destruídos, é que começa a contar os pontos de vida que realmente destroem seus mortos-vivos. Número 2. Quando a sua horda for reduzida a 0 pontos de vida pela primeira vez em um combate, você pode fazer um teste de concentração, como se você estivesse concentrando em uma magia. Caso você seja bem sucedido, você pode gastar um hit dice, ou seja, um dado de vida, para você jogar um dado de vida para sua horda. Ao invés de cair para 0, ela cai para aquela quantidade de pontos de vida. Então vamos supor, você tinha 4 esqueletos, né, e os 4 esqueletos são 13 pontos de vida cada, sua horda tinha 52 pontos de vida. Seus esqueletos foram morrendo. No último, quando ele vai morrer, ele toma 13 de dano, por exemplo, vai a 0 de vida. Ao invés de você perder todos os seus esqueletos, você joga concentração, você joga um dado de vida. Vamos supor que você tira 5, ao invés de cair para 0, esse esqueleto vai cair para 5 pontos de vida, potencialmente conseguindo fazer mais uma ação, fazer mais um ataque ou te ajudar de alguma outra forma. Essa habilidade só pode ser usada uma vez por descanso longo, então usou ela uma vez, já era. No level 10, a sua horda passa a ter multi-ataque, ou seja, ela pode atacar 2 vezes por turno, tá? Independente de quantas criaturas estejam na sua horda. Então mesmo que seja uma criatura ou 20 criaturas, elas podem atacar 2 vezes por turno. Além disso, você ganha resistência a dano necrótico, portanto trabalhar com danos necróticos na sua vida, e os seus pontos de vida não podem ser reduzidos. Então tem magias que fazem um ponto de vida reduzir pela metade, por exemplo, você não sofre esse tipo de efeito. No level 14 você ganha exatamente a mesma habilidade da escola de necromancia, que é o comandar mortos-vivos. Como é que funciona isso? Você pode comandar outros mortos-vivos, mesmo que foram criados por outros magos. Com uma ação você pode escolher um morto-vivo que esteja até 18 metros de você. Essa criatura precisa passar um teste de resistência de carisma ou passar a ser comandado por você. Se essa criatura passar, você não pode mais tentar fazer isso com essa criatura. Mas se ela falhar, ela se torna amigável e segue as suas ordens. Mas mortos-vivos inteligentes são mais difíceis de controlar dessa maneira. Se ele tiver inteligência maior que 8, ele vai ter vantagem no teste. E se ele tiver inteligência mais do que 12, ele pode refazer essa resistência a cada hora, se ele falhar no teste. No caso específico dessa habilidade, comandar mortos-vivos do level 14, essa criatura não conta com o CR máximo da sua habilidade Domínio dos Mortos, level 2. Então como que eu estou visualizando esse mago aqui? Eu estou visualizando um cara muito mais prático de usar. Fica imaginando que seja level 3, por exemplo, você pode ter até 1,5 de nível de desafio de
esqueletos te seguindo. Vamos supor que você tenha 4 esqueletos seguindo você e você enfrenta um lobo atroz. No momento que vocês matam o lobo, eles têm a carcaça do lobo atroz, você resolve usar a habilidade Domínio dos Mortos para poder trazer ele de volta à vida. Como um lobo atroz tem nível de desafio 1 e você só pode ter 1,5, você só poderia ficar com o Lobatroz mais 2 esqueletos. Então 2 dos seus esqueletos se desfazem em pó à medida que você levanta o Lobatroz à vida, e aqueles outros 2 esqueletos você pode decidir o que fazer. Eu escolheria, por exemplo, que eles montassem naquele Lobatroz, se tornasse uma criatura só, um zumbi de Lobatroz com 2 esqueletos em volta, com arco e espada para poder atacar. Ao invés de fazer 3 ataques, você vai contar isso como uma horda, vai facilitar no seu dia a dia, vai ser mais fácil de você jogar e vai continuar extremamente relevante, pois vai fazer um ataque, por exemplo, do Lobatroz com bônus de 2 no ataque e bônus de 2 no dano. Esse é o Necromante 2.0, que eu ainda vou criar o nome. Eu queria que você desse ideia como é que esse Necromante deveria chamar, porque nós vamos lançar ele, o PDF dele, na nossa assinatura. Então, já quero falar isso aqui para você. Em breve, a partir do próximo mês, provavelmente, nós teremos uma assinatura para aqueles que queiram ajudar a gente a criar mais conteúdo. Se você quiser nos apoiar, nós vamos ficar muito felizes. Se não quiser, curte aí os vídeos no YouTube, nós vamos continuar na mesma cadência. Se você quer fazer a gente multiplicar ainda mais, se você quer ter acesso a PDFs como esse, sistemas novas classes, novos mapas, ideias de aventura, se você quer ter NPCs, inclusive com dicas de como fazer isso, novos itens, dicas de interpretação desse NPC, como fazer a voz, como fazer as fichas desses NPCs, se você quer ter acesso a itens novos e principalmente se você quer apoiar um canal que há mais de 3 anos vem soltando conteúdo de qualidade para você, você vai clicar no link abaixo quando ele estiver disponível e você vai participar conosco. Então deixa aí o que você acha que deveria modificar nessa classe antes de sair a versão oficial da assinatura e como que ela deveria chamar, e aquilo que eu acho que a gente achar mais legal a gente avisa no outro vídeo. Não se esqueça que o fantástico vive aqui. Abraço!